Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deem aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que o caminho que leva à salvação é um caminho com portas estreitas, mas quem passar por esta porta, quem perseguir este caminho, alcançará a vida eterna. Amém. Olha, meu querido irmão, irmã, o Evangelho de hoje é uma cobrança, a cada um de nós. É o próprio Jesus aqui nos cobrando, na realidade, nos orientando, nos mostrando o verdadeiro sentido da vida, como nós devemos nos comportar. Olha, meu querido irmão, irmã, não podemos julgar, as pérolas aos cães. Não podemos deixar, que os porcos pisem, nas coisas sagradas, nas coisas de Deus. Não usar o nome de Deus em vão, por exemplo, é uma forma, de não julgar as pérolas, que é exatamente o nome de Deus em vão. Quantos, relativiza a Deus, quantos não acreditam, quantos difamam a Deus, não é verdade? Olha, as pérolas são, por exemplo, os sacramentos, Olha, a Eucaristia, como que nós muitas vezes comungamos de uma forma assim, sem ter, condições de comungar, precisando nos confessar, precisando nos libertar do pecado para ter condições de receber o corpo e sangue do Senhor. Olha, não podemos, com pecados graves, receber o Santíssimo Sacramento na Eucaristia. Isso tudo, meus queridos, é julgar pérolas aos porcos. Isso tudo é difamar o nome do Senhor. Olha, nossas igrejas, quantas igrejas, Até que no nosso meio a gente não vê muito, mas quantas igrejas aí abandonadas. No interior de São Paulo, certa vez, eu vi lá, a matriz, a igreja central da cidade, com uma parasita logo ali na torre, mato, capim ali brotando na igreja. Me deu uma vergonha, deu uma vontade de ir lá e falar, não sei se lá era o bispo que tomava conta daquela cidade, Mas uma igreja matriz abandonada, é muito triste. A casa de Deus, a casa de oração. Olha, meus queridos, quantas vezes esta casa de Deus que somos nós também está aí, não é verdade? Abandonada, procurando só as portas abertas, Só prazer, só diversão, só churrasco, só praia, só, vida fácil. Olha, a gente precisa ter muito cuidado, porque nós somos templo do Espírito Santo. Nós não podemos profanar, nós não podemos julgar
pérolas aos porcos. Não podemos, não podemos. Ô meu querido irmão ou irmã, nós precisamos entender muito bem o que Jesus está nos dizendo. Olha, nós devemos agir para com o outro da mesma forma que nós queremos que o outro haja para conosco. Não podemos exigir do outro aquilo que a gente não está dando para ele. O Evangelho está dizendo aqui, não é isso? Quando a gente quer alguma coisa do outro, a gente também deve dar ao outro. Olha, meu querido irmão, irmã, não pode ser 2 pedras e 2 medidas, não. Se nós temos condições e queremos, então nós também devemos dar ao outro condições para que ele também tenha direito. Vamos juntos, meus queridos, ler e reler este Evangelho. Eu gostaria de lembrar aqui exatamente o finalzinho, não é? Quando Jesus aqui está dizendo: larga é a porta que leva à perdição, estreito é o caminho que leva à salvação. Jesus deixa aqui bem claro como é estreita a porta e apertada o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Mas, meus queridos, o caminho que leva à perdição é largo e muitos são os que entram por ela. Olha, nós precisamos viver neste mundo dispostos a sacrificar a nossa vida pela causa do outro. Nós devemos viver neste mundo dispostos a valorizar os sacramentos, essas pérolas que Deus nos deu, o sacramento do batismo, o sacramento da crisma, o sacramento da Eucaristia. Todos os 7 sacramentos são pérolas maravilhosas que o próprio Jesus deixou para que nós possamos, de caminho estreito, alcançar a salvação. Olha, meu irmão e minha irmã, como que você tem vivido os sacramentos? Como que você tem entrado numa missa e participado? Será que ali você tem conversado, impedindo o outro de estar ali em sintonia com Jesus e Jesus em sintonia? Muitas vezes a gente vai para a missa e começa ali a conversar, a gente conversa baixinho, né? Como que não estivesse incomodando quem está do nosso lado. Mas como que incomoda, meu irmão, minha irmã? Ali é lugar para nós entrarmos em sintonia com Jesus, conversar com Ele e deixar Ele conversar conosco. Quantas vezes nós, como que, não é, jogamos pérolas aos cães quando não permitimos que o outro sintonize com Jesus. São detalhes, às vezes pequenininhos, mas que nós precisamos, como cristãos, como católicos, observar. Olha, meu irmão e minha irmã, ali na celebração da missa, não é para a gente assistir, é para nós participarmos. E quando a gente fica ali só assistindo, aí vem a conversa, aí vem não é ali momento para conversar, para dialogar. Vamos deixar para depois da missa, quem sabe comentar o Evangelho, quem sabe, não é, aí sim, dar um abraço, embora ultimamente não está podendo abraçar, não é verdade? Mas ali matar a saudade, não é, daquele que está ali participando da missa. Olha, meu querido irmão ou irmã, o que quer que o outro faça a você, você também deve fazer. Não jogue pérolas aos cães. Não jogue pérolas aos cães. Não procure vida fácil, porque em Jesus, o próprio Jesus nos prometeu: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Aquele que quiser salvar a sua vida, pode ter certeza, terá que entrar por uma porta bem estreita, mas que conduzirá à vida eterna. Amém? Que assim seja. Amém.